Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo, cara expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa tarde do dia 3 de dezembro de 2021. Sou Rômulo Maia, apresento o programa diretamente da Suíça, onde no fuso central da Europa faltam 11 minutos para as 18 horas, que significa que em Brasília e também em Buenos Aires, 4 horas para trás, faltam 11 minutos para as 14 horas. Temos aí na sala, como você pode ver, Eduardo Jorge Vior, falando com a gente de Buenos Aires, e Piero Lerner, conversando conosco diretamente de São Carlos, no interior de São Paulo. O local que, inclusive, um dos filhotes acadêmicos de Piero Lerner, um dos filhotes acadêmicos de Uncle Pai, como ele chama, disse que é o centro da guerra híbrida no Brasil. E ele falou, São Carlos Araraquara, né, que é a mesma região, né? A região é o centro, ele falou, porque tem esse meme na internet, Piero. São Carlos é o centro da guerra híbrida no Brasil e eu tenho como provar. A gente vai te comentar isso depois. E, aliás, foi o primeiro a comentar quando eu postei ontem no Facebook, estamos falando de Matheus Olmo. Foi o primeiro a comentar, eu falei, o que você quer, você que está expressionando, quer que seja comentado no programa de amanhã? Ele falou, os últimos disparos na guerra híbrida. Ele vai ser atendido. Muitas coisas também que o Expressionauta foi marcando aí nas redes, tanto no Facebook, como no Twitter, como no Telegram. Eram temas que já estavam reservados, mas algumas coisas a gente incorporou também. Vamos ter muita coisa para debater. Mas começando pelo nosso giro regional. Vior falou, olha, vamos olhar aqui a questão na Bolívia, Honduras e também o âmbito global, aí a coisa esquentando na Ucrânia, agora vai, não vai, o aumento da concentração de tropas russas na fronteira. Mas, Vior, eu vou fazer um contrabando, um jabuti, como fala no Brasil. Vou pedir para você incluir uma análise breve, que seja, do resultado eleitoral na Venezuela, porque na semana passada você ia falar e no final eu cortei e não falou. E o pessoal, como assim você cortou, Vior? Ele não pode falar? Agora a gente já pode falar em cima do resultado. Então, até melhor, de repente, por conta disso, as eleições locais na Venezuela, com o que parece ser, pelo menos, uma vitória importante do chavismo sobre Maduro. Só uma questão que eu queria ressaltar, que é o seguinte, é importante, queria agradecer primeiramente aos personagens, depois do puxão de orelha, na última transmissão, aumentou o engajamento, gostei de ver, dobrou o número de comentários no YouTube. Eu peço que você, logo depois que a transmissão ao vivo se encerre, você faça isso também, é importante, o compartilhamento, e nesse momento é importante aumentar o engajamento no ao vivo. Isso, de alguma forma, aí na magia dos algoritmos, ajuda. Então eu peço que você, que está vendo ao vivo, por favor, nesse momento, mas também está vendo no replay, você vai lá e faz atrasado, mas faz. Ó. Vai lá no Twitter, no meu perfil, tá? Para facilitar, isso aqui faz tudo para facilitar. Ó. No meu perfil aqui, ó, perfilzinho, tem que mudar isso aqui, já é mais anos que eu estou exilado do meu Brasil querido. Mas enfim, está fixado no topo do meu perfil o link para a transmissão no YouTube e no VK Russo. A gente sempre brinca, mas é aquela brincadeira que é um fundo de verdade. Aliás, com essa questão ucraniana, até está mais próxima. Né? A gente viu Lavrov falando, olha, aquilo que era inimaginável até um pouco tempo atrás, um cenário de guerra no continente europeu, já não está mais tão inimaginável. Então, enfim, aí eu fiz uma brincadeirinha e falei aqui, ó, estamos transmitindo para o YouTube, mas o YouTube a gente sabe como é que é. Né? Ano passado, lembra, Pedro, quando a gente começava a falar, olha, Umbrella Deal, caiu o negócio, tive que me mudar ao fim e ao cabo, eu tive que mudar de casa. Não foi o primeiro fator, mas um dos fatores era assim, olha, aqui já mapearam todo o meu lugar, não dá mais para ter uma conexão segura. Então, vamos para um novo lugar, enfim, também contribuiu, foi um dos fatores, mas enfim. Então, o YouTube a gente sabe que não é confiável, onde a gente consegue a escala, mas justamente para esse pessoal ter um desincentivo para não derrubar a live no YouTube, eles estão sabendo assim, olha, não adianta, porque quem é interessado, quem corre atrás, vai encontrar para sempre, para até o fim do mundo, no VK Russo. Então, estamos no YouTube, vai lá, compartilha, isso em escala, e o backup, que serve como desincentivo para a gente ser derrubado, no VK Russo, onde a janela, né, cuja janela, a transmissão do VK Russo está incorporada na postagem em duploexpresso.com. Então, brinquei aqui, ó, transmitindo no YouTube e no Russo VK, com um sinal garantido até o Armagedon pela Gazprom. Se você não sabe, a Gazprom é dona do VK Russo, que é o Facebook da Rússia, e a Gazprom é a estatal russa do gás. Inclusive, né, não era. O VK ele foi criado pelo mesmo fundador do Telegram, o Pavel Durov, mas é aquela coisa de democracia iliberal, como o pessoal gosta e tal. A Gazprom jogou lá. Tô achando esse negócio bacana, quero comprar. Quem vai dizer que não? Não tem como dizer não, assim, é aquela coisa. Eu faria a mesma coisa. Ai, mas isso é autoritário e tal. Bom, se eu tivesse enfrentando o imperialismo como eles enfrentam, cercados, como eles falavam, por todos os lados sendo estabilizados, eu também seria dono da principal rede social, eu ia ter a lei de internet soberana, ia fazer mesmo, enfim, né? Realpolitik. Então eu peço que você nos ajude compartilhando, lá, se você é de Twitter, vai lá e... Importante também, vai aqui embaixo, marca uma galera, que nem o pessoal faz, ó, marca o pessoal para fazer o compartilhamento
e nem Facebook. Se você é mais de Face, já está lá no topo do meu perfil para você fazer o compartilhamento em grupos, no seu perfil pessoal, e vai aqui nos comentários e marca a galera, gente. Marca a galera, olha aqui, ó. Sônia Roque já mandou bem, marcou umas 300 pessoas. É isso aí, é muito bem, Sônia Roque. Agora, a meta é cada pessoa dobrar o número que Sônia Roque marcou aqui. Importante, mas quero agradecer que aumentou bastante em relação à última vez. Um último aviso também, Pepe Escobar evidentemente foi convidado, como ele sempre é convidado para transmissão, mas está viajando mais uma vez nessa sexta-feira para passar o fim de semana em algum lugar idílico. Aí ele disse que um é na Bretanha, o outro é na Normandia, para não ter, né, ciumeira, porque você sabe que tem uma rivalidade, meio Brasil-Argentina, né? Normandia e Bretanha, uma coisa parecida. Então, um fim de semana ele vai para um lugar ou outro. Vior, por onde você quer começar? Pela Bolívia, Honduras, Ucrânia, ou começamos pela Venezuela e a análise do resultado eleitoral? Não, bom dia. Bom dia, um grande abraço para todos vocês. Boa tarde para você, Rômulo. Caros amigos e amigos do Brasil. Também eu sei de Portugal. Temos amigas olhando para cá. Então, um grande abraço para todos, todas e todos. Vamos começar com a Ucrânia, porque acho que nesse momento é o jeito mais grave e mais urgente. Temos uma situação que vem virando mais grave de dia em dia, com acusações americanas e ocidentais em geral de congregação de tropas, acumulação de tropas russas no limite ucraniano, com a entrada na Ucrânia de unidades britânicas e americanas à disposição de bases ucranianas para forças da OTAN, com um aumento da tensão no limite da Bielorrússia, ou seja, em geral, um aumento geral da tensão como a gente não conhecia desde os tempos da Guerra Fria. Qual é o problema? Ainda não fica verdadeiramente claro. O que a gente pode fazer é uma cronologia, ou seja, após a retirada americana do Afeganistão, a perda enorme de prestígio que tiveram os Estados Unidos, a gente observa em diversas áreas de conflito, não só na Europa Oriental, mas também no Mediterrâneo, no Medio Oriente, na Ásia Oriental, um aumento da pressão americana sobre a Rússia e a China, e sempre com a mesma linha argumental. Ou seja, os russos estão ameaçando a Ucrânia. Os russos vão invadir a Ucrânia. Ou na Ásia Oriental, os chineses estão ameaçando Taiwan, podem invadir Taiwan. Tudo isso sempre é o outro que está fazendo coisa alguma. E também é muito importante nesse contexto a não inauguração do gasoduto Nord Stream 2. O gasoduto tem sido acabado em outubro, mas a autoridade administrativa alemã ainda não deu a autorização para começar a função em território alemão. Sí tem dado a Dinamarca, mas não a Alemanha. Isso tem a ver também com a mudança de governo, a chegada do novo governo, com a ministra de Relações Exteriores dos Verdes, a Helena Baerbock, a Helena Baerbock, que é furiosamente anti-russa e anti-chinesa,
mas curiosamente, con toda a argumentación de derechos humanos, de los problemas das minorias, os problemas de direitos civis, as minorias, as diversidades sexuais, tudo. Ô, Vior, para fazer Entra uma tudo. contextualização para o pessoal do Brasil, eu não sei qual seria o equivalente da Argentina, mas é como se alguém da tendência primavera, olha, você acredita, Vior? A principal tendência no Partido Socialismo e Liberdade Pessoal no Brasil se chama primavera, como se fosse uma coisa boa. Então, é como se alguém da tendência primavera, né, fosse o kingmaker, aquela pessoa que, né, possibilitou a coalizão chegar à maioria do parlamento, afinal teve, né, o SPD teve que compor com os verdes e com os liberais, e conseguiu um cargo importante, e desde a eleição, quando ela despontou, chegou até em algum momento, salvo engano, a ficar em primeiro, ou próximo disso nas pesquisas, todo mundo já sabia que é uma moça, assim, né, se não é formalmente, poderia ser capturada ideologicamente pelo imperialismo, pela New Left, pela toda essa questão, né, e evidentemente pelo atlanticismo como posicionamento estratégico geopolítico, viu? Assim, então, todo esse contexto chega para essa tensão atual. Ainda não existe prova nenhuma de congregação verdadeiramente de tropas russas no limite ucraniano. Sí existen movimentações de tropas. Isso tem reconhecido a Rússia. Mas as imagens de satélite que os Estados Unidos têm mostrado não mostram congregação, como tem sido em maio, em abril e maio, quando o exército russo congregou 90 mil homens na fronteira ucraniana. Aí sim. Agora não tem mostrado isso. E, além disso, qual poderia ser o interesse da Rússia de invadir a Ucrânia? Na consciência de desatar, começar uma guerra mundial, praticamente, porque Ucrânia seria imediatamente apoiada pela OTAN. Não é membro formal, mas seria imediatamente apoiada pela OTAN. Então, não existe, não é nem lógico, nem existem dados nesse sentido. Sim, ao contrário, existem informações muito concretas sobre bombardeios ucranianos na área das áreas de população russa no leste do país, ou seja, Donetsk e Luhansk. Vior, era aí que eu queria que você chegasse. Só uma observação, né? Ao longo da vida, né? Já estou há bastante tempo fora da Europa, aqui que eu fiz fora da Europa, fora do Brasil, aqui na Europa, e nas pós-graduações que eu fiz, tanto no mestrado como no doutorado, eu pude conviver com muita gente da ex-União Soviética, não tanto pessoa doutorado da Ucrânia, pessoas inclusive etnicamente ucranianas, etnicamente russas e às vezes misturadas. Muitos ali são misturados, já estão certinha essa separação. E pessoas, por exemplo, tive 2 colegas no mestrado dos países bálticos, no caso da Látvia e Letônia, no Brasil. Então, um era etnicamente letão, a outra era etnicamente russa. E para as pessoas entenderem, por exemplo, nesses países bálticos, na Látvia, Letônia, eu sei que é o caso, é quase 50-50. Você fala minoria russa, é 45-55. Então, é relativa essa questão de minoria. E, por exemplo, essa colega minha que eu tive no mestrado, a etnicamente russa, ela ficou muito famosa na Rússia, porque quando teve a guerra da Geórgia em 2008, e começou também uma questão de guerra, uma questão ali de estabilização nos Bálticos, porque o pessoal da Látvia começou a remover a estátua do Lenin e tal, aí começou uma tensão. Essa questão também é política interna. O Vladimir Putin, se ele não mostrar que ele está disposto a ir à guerra para proteger os etnicamente russos desses países da União Soviética, ele é capaz de cair. É muito importante. Praticamente essa questão, em termos de nação, mais do que Estado, russo, do ex-Império Russo, ex-União Soviética, é muito importante. As pessoas viajam, casam, têm filho. Então, por exemplo, o namorado dela, que inclusive, olha que bafão, pior isso. A gente teve uma viagem, quando eu estava fazendo esse mestrado na Espanha, em Barcelona, a gente foi a Madrid, fazer uma viagem de campo do grupo e tal, conhecer algumas instituições e tal. Aí o namorado dela, letão, mas etnicamente russo, veio encontrá-la. Você acredita que a polícia secreta da Espanha, quando ele teve que dar o passaporte no hotel para registrar, a polícia secreta da Espanha bateu lá, levou ele preso
dizendo que ele era um espião russo no território da OTAN, da União Europeia. Foi a maior confusão até o cara ser solto, porque nessa guerra de 2008, ela e ele iniciaram uma organização lá na Letônia para mandar uma ajuda humanitária. Ele dirigiu o caminhão, levando lá para o pessoal da Ossétia do Sul e tal. Então, é muito importante. Ela foi discursar, essa menina, Sasha, ela foi discursar na Duma. Então, ela ficou meio celebridade. É muito importante essa questão internamente na Rússia. Então, você pensa, uma questão do russo na Letônia, uma questão do russo no... Não, isso é muito importante internamente, até para a sustentabilidade da autoridade moral e política do próprio Vladimir Putin dentro da Rússia. Pior. E lá dentro também, né, Rômulo? Com todos aquele monte de gente que tem de outros lugares também. Quer dizer, depois de 70 anos de União Soviética, você não tem como ter gente que não circulou por todos os cantos ali e se estabeleceu. Até porque era a política oficial. Aí uma que é ucraniana mestiça, digamos, assim, tanto um lado era ucraniano e outro russo, ela me contava, era a política oficial da União Soviética, justamente para enfraquecer esse separatismo, sentido nacional. A pessoa, quando se formava na universidade pública, era mandada. Não, você depois você faz o que você quiser da sua vida, mas nos seus primeiros 5 anos, você que é de Minsk, vai para Vladivostok. Você que é de Vladivostok, vai para Kiev. Você que não sei o quê. E aí a pessoa, né, ali jovenzinho, conhecia a menina no bar e tal, acabava construindo família e misturando, miscigenando e, né, diluindo um pouco as identidades nacionais pela melhor forma, que é o amor e tal. Que, aliás, não sei se vocês sabem disso, não assumidamente, mas é um dos objetivos do programa de intercâmbio estudantil aqui da Europa, o Erasmus, é isso, e tem toda uma geração de bebês Erasmus, né? Essa coisa a pessoa faz 6 meses, 1 ano na graduação e tal, porque vai na balada e tal, conhece e acaba tendo filhos europeus. Pior. Sim, mas para isso precisa de uma liderança europeia que não existe. Bom, piada, vamos deixar a piada. No, o grande problema, verdadeiramente, é uma situação, como continuou essa situação. A última quarta-feira encontraram-se em Estocolmo o secretário de Estado americano, Blinken. Anthony Blinken com Sergei Lavrov. A reunião. Uma pergunta para você, brevíssima, para você introduzir esse tema. É implicância minha ou o Blinken fala muito mal em público? Ele não tem uma oratória boa quando vai dar coletivo. Eu acho ele muito hesitante na forma que fala, ele meio que gagueja e tal. Não tem moratoria nenhuma. Não poderia estar no cargo. Não tem primeiro, ele não tem moratoria nenhuma. Segundo, a vocera, como é que diz em português? Porta-voz. A porta-voz da Casa Branca, a Jen Psaki, é um desastre. Assim, não tem cara nenhum com capacidade oratória aí. Não, isso não tem. Também não do lado russo, não? A única é a Zakharova. A Maria Zakharova, seu amor também do Pepe, é amor de muitos, Se essa mulher mata, essa mulher mata. Sim, ela é a única que tem retórica. Tudo o resto. Vou lançar aqui uma campanha para Zakharova, o dia que o Putin quiser descansar, para a sucessora do Putin. Acho que seria de bom tom. Acho que ela sabe sobreviver porque não tem ambição política. É verdade. É verdade. A reunião da quarta-feira durou meia hora. A informação tem sido uma reunião, uma troca muito enérgica. Ou seja, se não nomearam a Mai, ficou pertinho. Porque tem tido uma confrontação muito grave. Isso não é habitual entre ministros das Relações Exteriores. E agora, hoje, acabo de ler que Estados Unidos e Rússia têm já
organizado una reunión virtual entre Biden y Putin para los próximos días. Es preciso lembrar lo siguiente. Faltan diplomatas, porque con las sanciones, muchos diplomatas rusos de embajada rusa en Washington debieron dejar los Estados Unidos en troca diplomatas americanos. En las representaciones militares, a OTAN canceló la representación militar rusa en Bruselas. En troca, también en Moscú, representantes de la OTAN han sido expulsos. Entonces, están faltando contactos, no ten ponches. No, lo único que está ficando es el teléfono. Eso es muy grave en ese tipo de situación, sobre todo porque o grande perigo aquí es a loucura dos ucranianos. Da elite, da lideranza ucraniana, que es muy corrupta, es muy criminosa. Entonces, claro, esas caras para salvar o Cuba van a ir para frente, porque saben que tras ellos están los británicos. Y los británicos saben que tras ellos están los americanos. Entonces, los británicos precisan de una situación de conflicto en Europa Oriental para aumentar su valor frente a los americanos, frente a la Unión Europea, y frente a todo, y voltar para tabla de negociación mundial. Es una especulación con poco, aumentar mucho el valor negociable. Entonces, ahora la situación está en no límite, prácticamente. Puede ir para uma confrontação violenta em todo momento. Exatamente, viu? A questão, né, que as pessoas desde a Guerra Fria levavam em conta nesse tipo de cálculo é aquela história da dissuasão pela destruição recíproca assegurada. Então, embora interesse a todo mundo uma escalada, né, inclusive para justificar, principalmente nos Estados Unidos, justificar o orçamento para complexo industrial militar, agora tecnológico, de controle, biocontrole, etc. e tal, interessa então você escalar e ver o outro como uma ameaça potencial ou quase real, mas não interessa as vias de fato, porque não sobra ninguém, vai sobrar as baratas, né, se a gente tiver um inverno nuclear. Mas é o que você falava aí, às vezes as coisas fogem do controle. Então, isso ficou recentemente, a expressão que se usa, você deve ter ouvido já falar disso, é a armadilha de Tucídides, né, um historiador lá da antiga Atena, que dizia que a guerra do Peloponeso entre Esparta e Atenas era inevitável. Então você vai ter ali uma coisa que vai levar um casus belli específico, mas, né, aliás, o próprio Marx previa, né, na história lá que... Foi o Marx, não foi o Marx ou já era o Lenin que previa... Não, eu acho que o Marx falou de uma forma, assim, da destruição dos excedentes de uma forma genérica, e eu acho que o Lenin fez uma aplicação... O Lenin com certeza previu a Primeira Guerra, mas já havia ali aquela questão de que você tinha algumas tendências estruturais para você ter esse conflito. Então, um cientista político americano, está aqui na tela, ó, qual é o nome do sujeito? Graham Allison. Ele agora popularizou essa questão no contexto contemporâneo, dizendo que haveria uma tendência no sentido de haver uma guerra entre uma potência emergente que ameaça deslocar o hegemon que até ali se colocava como tal. Aí, no caso, ele fala, então, que há uma tendência, é inexorável, não é inexorável, enfim, é o debate. Sim, entre uma guerra entre os Estados Unidos... ele falou isso entre os Estados Unidos e a China. Mas a gente fala, seria, eu acho, mais apropriado falar entre o Ocidente e as potências eurasianas, já que você tem essa aliança estratégica entre China e Rússia. Então, nesse caso, você tem realmente um elemento forte de dissuasão, que é a destruição assegurada, mas quando você tem as cabeças de ponte ali, o pessoal...
às vezes alguma coisa foge ao controle. Então, na Primeira Guerra Mundial, você teve lá o assassinato, o atentado contra o arquiduque Francisco Ferdinando. Alguém podia prever que aquilo dali ia ativar as teias de acordos militares, e no final, a Grande Guerra terrível? Enfim, são coisas que às vezes fogem dos cálculos, viu? Sim, mas eu não concordo com a armadilha torcida. Eu conheço essa tese. É uma tese, para mim, é uma tese ideológica da elite globalista americana para justificar aventuras bélicas contra a China ou contra a Rússia. Assim, com o argumento de ter o perigo, assim, o novo hegemon que quer substituir o velho império, eles justificam uma agressão, assim, uma política agressiva. Porque na Europa Oriental não existia, primeiro, os acordos pós-Guerra Fria eram de não levar a OTAN até os limites da Rússia. Primeiro, eles não têm respeitado isso, como a incorporação da Polônia, a incorporação dos países bálticos. Segundo, só um acréscimo relacionado ao que a gente discutia da questão da Guerra da Geórgia. Evidentemente que a prisão do Saakashvili, que era o presidente que iniciou o conflito, lá tentando estabelecer um domínio total sobre a Ossétia do Sul, ontem é parte desse conflito, já que hoje em dia o governo é orientado para Moscou, mais para Moscou do que para o Ocidente. Sim, eles estão tentando É um recado para os ucranianos. Olha, você hoje está achando uma coisa, de repente vai todo mundo para a cadeia, quando a maré virar. Sim, mas agora, na situação atual, a concentração de forças ocidentais nos limites russos, no sentido mais amplo, é uma situação de risco para a Rússia, uma situação de risco real. Porque se começaram uma guerra na Ucrânia, o núcleo central do território russo está muito perto do limite ucraniano. Então, isso obrigaria a Rússia a escalar imediatamente com armas com mísseis a muita distância, para chegar, para ter um efeito dissuasivo. E isso é uma situação de risco mundial. É uma situação de risco mundial. E outro problema, aí, para mim, o problema principal são dois. É o regime ucraniano, que é muito corrupto, verdadeiramente é a segunda vez que você fala isso, Fiora. É importantíssimo falar e repetir, porque, já falei isso aqui, você sabe, o Sérgio Moro disse que o modelo dele de combate à corrupção é o Tribunal Anticorrupção da Ucrânia. Pós 2013, 14, apenas. Sim, eu conheço, eu sei isso, sim. Sim, e os britânicos que estão atrás, os ucranianos. Porque os britânicos não riscam. Não vão riscar nada. Se eles têm um problema, vão entrar os americanos. Assim, os britânicos vão fazer assim. Bom, uma anedota engraçada. Ontem, o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, falou: não devemos permitir a União Soviética atacar a Ucrânia. Acho que o cara não está muito atualizado com a história dos últimos 30 anos, não? Bom, essa é o imaginário da elite americana. Para eles, não, jamais. Também na época da Guerra Fria, essa tem sido a grande crítica de George Kennan a política exterior de Eisenhower.
jamais eles têm diferenciado Rússia do comunismo. Para eles é tudo o mesmo, é a mesma coisa. E aí, para complicar ainda mais esse tabuleiro, você deve ter visto, Vior, o convite de Vladimir Putin para Jair Bolsonaro, prontamente aceito. Aliás, é o que a gente já discutia, né, Pedro, essa questão da sinalização. Mas, gente, pensando no seguinte, o Putin, evidentemente, está fazendo aí, vai ter essa questão que o Pedro vai discutir isso aqui. Aliás, algumas pessoas já tinham feito essa manifestação pedindo que ele abordasse. Mas, o que é a questão? A sinalização, a gente continua tendo o número 2 do Salto com o general brasileiro. Então, pensando numa reorientação geoestratégica, militar, impossível, amiguinha. Só se for aquela história, né, Pedro, de sinalização para dentro. Olha aí, o cara tá ameaçando. Mas, depois o Pedro conta aí, mas enfim. Vior. Não, precisamente, a minha pergunta é se não tem motivos financeiros. Já entra aí então, Pedro. BRICS. Entra cortando aí a história do agro é pop, tech, o agro é geopolítica. Não, até onde eu consegui saber, né? Na verdade, foi uma conversa ontem com o professor Tito Livio. Como um general que você conhece. Não conheço nenhum general, Vior. Assim, os 2 coronéis que eu conheço têm relações públicas comigo e eu não tenho essa coisa de bastidor, não é comigo, não. Mas eu tive justamente essa conversa ontem no WhatsApp, num grupo com um cientista político, o Tito Livio Barcelos, que é especialista em Rússia, enfim, já tem várias coisas publicadas sobre Rússia, e ele estava explicando uma coisa que eu acho que tem a ver. E depois eu até conversei com um amigo meu que é ligado ali à diplomacia, e ele não sabia dizer, mas enfim, pode ser por aí, que é o seguinte: eu acho que isso não partiu de cima do Bolsonaro, não. Isso foi uma atitude que foi costurada entre o Ministério da Agricultura e o Itamaraty, que atropelaram e foram ali. Por quê? Eles foram tentar produzir uma abertura para o mercado de carne brasileiro lá na Rússia. Por quê? Eu não sei se vocês viram, mas o PIB ontem no Brasil saiu, o PIB do terceiro trimestre, desceu de novo, e a agropecuária foi uma das principais responsáveis pelo tombo. Eu não vi exatamente o número, eu estava ouvindo na Globo hoje, mas parece que a agropecuária caiu 8%. E a gente sabe, tem um nome isso daí, é a China. A China colocou o embargo para mostrar, né, flexionar os músculos, como se fala em inglês, mostrar a sua força, com aquela história lá da vaca louca, que era velha, enfim, algo que não justificaria, né, em princípio, essa medida sanitária precaucionária, em inglês fala isso, preventiva e tal, mas o pessoal mostrou, está muito bem, obrigado, porque retomaram sua produção suína, então você tem ali um substituto próximo, depois de terem exterminado praticamente o rebanho nacional pela peste suína de tempos atrás, febre suína, algo assim. Então, já estão mantendo a sua população nutrida em termos de proteína animal, e o Brasil, porque nesses últimos 2 anos, o número é assombroso, o aumento da exportação para a China de carne, né, com a questão da disputa comercial com os Estados Unidos, o Brasil se tornou totalmente dependente das exportações para a China. O que a China fechou está com um excedente, uma capacidade excedente absurda. E por que caiu o PIB, Pedro? Porque o boi, se você não pode abater, fica no pasto. Então, ainda está lá, assim, você cai a venda, o estoque está aumentando de boi no pasto. Alguém vai comer, quem vai comer? E os caras não vão abater para desovar no mercado nacional e baixar o preço. Não vão. O negócio é manter... Não vão, né, Pedro? E porque o dólar também está altíssimo, né? Desculpa, e ao mesmo tempo, a Argentina está dando 10% de crescimento do PIB nos últimos 12 meses. Olha. Pelas exportações também, produção industrial, a produção industrial é o 70% disso, e as exportações para a China. Então, acho que é um jogo, acho que pode ser um jogo chinês. Perdão. Agora, olha só, o curioso dessa história toda, e que me levou, né, depois, enfim, na troca de ideias com ele, a pensar sobre esse debate, foi a história de que eu estou, enfim,
desde ontem vi várias notícias a respeito sobre dessa história de queda do PIB e o peso que a agropecuária teve nisso. Assim, a imprensa foi unânime em dizer que a causa disso foi a crise climática e hídrica do Brasil. É sério. Na Argentina, Bom, Argentina ficou 6 meses sem água no Rio Paraná. pois é, mas assim, sequer citaram o fato de que a China parou de comprar. Isso não foi citado. Então, o que eu acho? Isso é obviamente uma operação para blindar o Ministério da Agricultura, que funciona de maneira mais ou menos autônoma em relação ao Bolsonaro, porque, enfim, esses interesses, assim, até um certo nível, eles são racionais, mas é que eles são muito burros e não conseguem perceber a trama geopolítica que está envolvida, enfim, nessas disputas mundiais. Eles caem nessa falácia, sunk cost fallacy, de apostar sempre na relação com os Estados Unidos. Eles não conseguem ver num âmbito maior, que, enfim, que a agropecuária não é um setor isolado, e sem o resto ela não funciona também. Mas seja como for, o estranho dessa história é que eu acho que foi o seguinte: eles foram direto, entendeu? Fizeram essa articulação direta com o Lavrov, porque para os russos interessa também. Porque, assim, tudo bem, a gente salva a tua pele, mas o que você vai dar em troca? É sempre isso, porque eles são pragmáticos à beça, né? Tem uns sites militares aí que estavam ventilando já há uns 2 meses, 3, não é, Rômulo? A gente tinha mandado com essa coisa de que as Forças Armadas brasileiras estavam estudando a compra de sistemas antiaéreos da Rússia. Não os S-400, não. É um sistema chamado Pantsir-S, que é um sistema de mísseis de curto alcance, de defesa aérea de curto alcance. O que é uma coisa que eu tenho a impressão que não tem encaixe direito aqui no tipo de uso que o Brasil precisa, sobretudo quando eles acionam a paranoia amazônica. E é preciso dizer, e isso o Tito falou com todas as letras e eu concordo com ele, os militares brasileiros, eles são muito desconfiados e muito reticentes em relação a qualquer tipo de acordo com a Rússia. Eles não podem ouvir falar em Rússia. A compra daqueles helicópteros Mi-35, eles falaram, não, isso aí foi uma compra política para salvar a balança comercial, porque senão não sei o quê. Mas não queriam. Não queriam de jeito nenhum. Vou lembrar aqui uma fala do general Hamilton Mourão, já vice-presidente da República, em 2019, não foi em off, não, falando num pronunciamento, representando o cargo que ocupa na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Ele falou, a Rússia é um hooligan do sistema internacional, fica destabilizando, fazendo guerra híbrida, apenas isso. Isso, eles acusam o tempo inteiro. E aí, 2 coisas, assim, só para complementar. Também, aí agora o off, Piero. Vamos lembrar quando a gente teve o Vaza Jato, o spin, nem qualifica como spin, a fanfic que o pessoal soltou para dentro dos quartéis, né? Até pessoas aí que têm diálogo, não, né? Falam algumas coisas com a gente, mas também fala com o pessoal lá do vovô. Falou, olha, esse negócio aí é tudo espionagem russa e cubana em Brasília, os compromates e tal. Eu falei, gente, não, menos. Mas só 2 coisas, assim, já há uns anos atrás, por volta de, eu não lembro de quando é o artigo, só vou pegar na bibliografia lá do meu livro, até cito, mas eu esqueci, não estou com ele aqui também, está em algum lugar por aí. Já estavam escrevendo uns oficiais brasileiros naquela Military Review, eu acho, uma dessas americanas aí, que traduzem para o português até, que é a ideia, assim, a volta do grande urso, alertando a comunidade militar sobre a tentativa dos russos se estabelecerem na América do Sul. Né? E não estavam falando só de Venezuela, não, estavam falando de outros lugares também. Venezuela hoje é vista como o epicentro, né? Tanto que eles falam
o tempo inteiro que aquele grupo de mercenários russos, pô, caramba, que branco que me deu. Ô, Piero, Wagner, o compositor nazista, retroativamente, que causou aí no Brasil, que a banda da FAB tocou pro Bolsonaro, Wagner. Isso, que a Companhia Wagner tá ali adestrando militares venezuelanos na fronteira com o Brasil, lá perto de Pacaraima, lá na fronteira com o estado de Roraima, né? Tem isso, eles espalham essa versão direta, a versão de um hoax colombiano, que era aquela história de que tinha mísseis Charalab do Irã, a Companhia Wagner. Esse míssil nem existe, entendeu? É tão absurdo isso. Bom, tem isso tudo. Então, eles são muito reticentes. E eu acho muito improvável que tenha qualquer acordo militar, a não ser que isso seja uma coisa que seja tão imposição goela abaixo, mas eu duvido que passe pelo crivo dos Estados Unidos. Ainda mais agora que o Brasil fechou um monte de acordo militar com os americanos, de transferência tecnológica. Isso é absolutamente impossível. Quem são os representantes comerciais no Brasil que ganham comissão em cima da venda? Agora, assim, tirando tudo isso, vamos dizer que exista uma função ideológica do Bolsonaro ir lá para a Rússia e se encontrar com o Putin. Você sabe do que eles vão falar? Eu bato com vocês. Da defesa da família, contra LGBTQ, esse tipo de imbecilidade. Entendeu? Para o quê? Para grudar na testa dos dois a ideia de que eles são contra o espírito dos novos tempos. E são mesmo, mas enfim. Para realçar o estereótipo. E é tudo que se precisa fazer para o Bolsonaro nesse exato momento. Piorar ainda mais, ou realçar ainda mais as características horríveis dele, para que ele desidrate na eleição perto do sujeito civilizado que o Sérgio Moro está se apresentando, que vai ser uma espécie de Macron brasileiro. Assim, vai ser essa imagem que ele vai querer passar. Conciliador, centrista, tolerante, enfim, a imagem e semelhança do discurso que a Rede Globo de televisão faz, né, para ela própria. Né? Ela agora é a paladina da causa racial, étnica e de gênero. Né? Mas, Piero, eu estava pensando sobre isso. Tinha guardado para mais tarde, mas só para não perder, depois a gente aprofunda mais. Que, ao mesmo tempo, sim, qual é a história, né? Então, a reunião dos nacionalistas anti-globalismo e tal, da família, não sei o quê. Só que o que acontece? O Sérgio Moro, como você falou muito bem, vai encarnar o discurso da Rede Globo, né? Liberal nos costumes e tal, não sei o quê. Não muito também, não vejo ele lacrador e tal, em campanha, mas eles têm que jogar nas duas. Ninguém vai querer hostilizar esse eleitorado neopentecostal, etc. e tal. A gente já sabe que esse eleitorado vai ser massificado com histórias de mamadeira sexual e outras coisas, paradas de mulher fêmea, nua e não sei o que tal, como teve lá no Ele Não. Já é muito difícil esse voto ir para a esquerda, seja qual for. Agora, eles também não vão hostilizar, Piero. Então, olha só, a gente tem o Santos Cruz. O serviço da causa identitarista proativa já caiu no colo do PT. Esse o Sérgio Moro não precisa pegar. Ele só não precisa ser hostil. Ele só não precisa falar nada. Mas só para complementando, eu acho que na composição da chapa, a gente falou aqui, bom, pode ser o Santos Cruz, a gente está pensando até de repente o General Mourão entrar naquela história lá no último minuto. Aliás, saiu plantação nesse sentido já, Piero Line. Você até se assustou, mas as coisas estão sendo muito rápidas. A gente conversava isso na última transmissão, olha, pode ser que ele use essa história de disputar o governo do Rio para se desincompatibilizar, aí nisso implodem o Bolsonaro, e aí ele fala, olha, eu não sabia e tal, até onde... Aliás, o Santos Cruz essa semana deu uma bandeira, aí você vai comentar depois. Mas, entrar ali... Agora, esse discurso conservador-família, um general, né, dialoga com a família, honra militar, a família e tal. Em princípio, você contém ali a contradição necessária dentro da própria chapa, Piero Line. Perfeito. Agora, só para fechar, então, Fior, porque aí eu engato também direto no que você estava colocando antes, se possível, se eu conseguir. Que é o seguinte, esse pessoal daqui, enfim, quem manda de fato, né, vamos pensar nos verde-olivas, é totalmente alinhado com essa doutrina
é, democrata, né, que é uma espécie de, vamos dizer assim, a versão do Kissinger democrata, que é o Brzezinski, né, que era aquele conselheiro do Carter e tal, e que tem essa ideia de guerra de exaustão no entorno da Rússia, né? E assim, preciso ver se isso não foi ressuscitado na Casa Branca hoje em dia, porque na época Clinton, Obama, claramente foi, eles seguiram meio à risca esse negócio, tanto que você pode pensar até que essas coisas de guerra híbrida, a forma que foi dada ali no cinturão, né, no Beltway russo, foi de guerra de exaustão, todas as técnicas induzem a isso, e eu acho que eles vão tentar de novo isso lá, não vão partir para vamos dizer assim, para um conflito aberto, tipo guerra convencional, muito menos nuclear ali. Então, eu acho que é por aí, Rômulo. Assim, Não, o cálculo... concordo. Eu espero, porque eu tô no meio, Piero. Você aí tá no hemisfério sul, em outro continente, eu tô no meio. Não, mas você tem para sua defesa o exército mais grande da Europa, que é o exército helvético. E tem todos os túneis dos Alpes para se refugiar. Isso, os Habsburgos vão entrar. Além disso, quem vai querer invadir a Suíça como risco de perda das poupanças que tem nos bancos suíços? Todos têm aí as suas poupanças. A não ser que já esteja tudo em Dubai. Os árabes, todos. A não ser que já esteja tudo em Dubai. Mas tudo bem, vocês aí na Suíça inventaram a infantaria moderna aí, sei lá, eu lá no século XII, XIII, XIV, né? Ressuscitaram Roma, então tudo bem lá, com os lanceiros suíços, aquelas coisas todas. Piero, eu em princípio concordo com a sua análise, eu também penso que eles estão a refrotar a velha doutrina Berczynski, mas o problema aqui não são tanto os americanos, que além disso são muito pouco políticos. Essa é uma grande diferença com a época Carter, com a época Reagan também. Agora é um automático burocrático, mas o grande problema aí são países menores, muito fluidos, muito, sem consistência política, como a Ucrânia. Então, aí não pode saber se por causa de interesses criminosos os caras não vão intentar uma provocação. O problema que eles têm é que essa liderança ucraniana, também como as lideranças de outros países da região, é a falta de legitimidade política. São absolutamente incapazes desde o ponto de vista econômico e social, e imorais. Então, nessa situação, nesse contexto, eles podem tentar uma aventura para virar heróis. Esse meu temor é esse. Ô Fior, me diz uma coisa. Você lembra que tinha, Fior e Rômulo, vocês lembram que tinha uma história de relações esquisitas? Acho que era do filho do Biden, o filho, como é o nome que alguém descobriu num computador que o cara tinha deixado para consertar. Assim, isso aí não foi para frente, não? Ninguém tá pendurado nisso aí, não? Piero, como você sabe, doce é bom, é doce é guardado. Então, isso aí tá pendurado. O filho mais velho do Biden tinha uma empresa com sede em Kiev que fazia transporte de gás, ou seja, que tinha a concessão de um gasoduto. Mas eles pagaram para isso.
Hum. Têm comprado políticos ucranianos para ter essa concessão. Então, todo isso tem sido inmediato após o golpe de Estado de fevereiro de 2014. De aí toda a denúncia do Trump contra a família Biden. E isso agora ficou fora de cena. Ninguém fala mesmo. Claro. Uhum. É a docecracia transnacional. Aliás, né, tá pegando fogo o julgamento de Ghislaine Maxwell, a número 2 do esquema de compromate de Jeffrey Epstein, que dizem, né, inclusive, um sujeito foi on the record, falando, eu era o handler do Jeffrey Epstein no Mossad, um ex-coronel lá e tal, em Israel falou. Né, e a semana está sendo julgada e tal, vamos ver do que sai. Mas gente, o que tem que sair não vai sair. Eu não sei se a mulher vai ser presa, eu não sei se ela vai ser suicidada agora. Dossiê bom é dossiê guardado e operado. Eu queria lembrar, inclusive, nas redes sociais, a gente teve essa discussão essa semana, o quanto que vale. Aliás, acho que foi até o próprio Matheus Omo também que citou essa discussão. Para as pessoas entenderem, no ano passado, quando estava a discussão de fechar a chapa democrata, que o esquema, a máquina Clinton nos Estados Unidos tentou impor um nome de vice, o Biden já estava escolhido, mas quem ia ser a vice naquela discussão? Tem que ser uma mulher negra e tal. No que eles ficaram se engraçando, imediatamente saiu. Você vê como é guardado e a coisa só é usada, né? Aquela questão de conveniência e oportunidade, o juízo administrativo da docecracia transnacional. Quando eles vieram se engraçar, a Hillary e o Clinton, sabe aquela fotinho lá do Clinton, né, sentadinho, recebendo a massagem da menina com aparência ali, pré-púber, ninfeta e tal, não sei o quê. Então você vai, né, usando o bom deve ser guardado e operado. Pior. Sim, vamos para nosso continente? Sim, por favor. Eu não posso ficar muito mais de meia hora. Vamos lá. Comecemos por Bolívia, Honduras, Venezuela. Vamos começar pela Bolívia. Pela Bolívia, a marcha pela pátria, que acabou a última segunda-feira em La Paz, com uma passeata de 1 milhão de pessoas. Que inveja, né, Piero? Que inveja, nossa. Numa população de 10 milhões, eles congregaram 1 milhão em La Paz. Vamos lembrar, desde o início do governo Luiz Arce, a direita começou a conspirar. E tem dois núcleos básicos. Primeiro, Santa Cruz, ou seja, o velho núcleo nazista de origem croata, os croatas que na Segunda Guerra Mundial lutaram pela Alemanha nazista e fugiram para a Bolívia, e aí eles fundaram, em Santa Cruz de la Serra, fundaram o Partido Falange Socialista Boliviana, que tem sido sempre um partido praticamente nazista. Os herdeiros desses croatas são latifundiários, têm muito poder, tem o jornal Página 7 em La Paz, um jornal muito importante, ou seja, é uma minoria com muito poder territorial, com muitos elos com o narcotráfico, com muitos elos tradicionais com os serviços de inteligência brasileiros e americanos. Nos anos 70, Santa Cruz, o Departamento do Oriente estava em se separar da Bolívia. Também em 2009, eles tentaram se separar, mas naquela época já não era para se unir ao Brasil, porque no Brasil estava Lula. Mas antes sim, a ideia era se unir ao Brasil. Então, também tem muitos latifundiários brasileiros na região, ou seja, tem toda a combinação perfeita de um poder colonial. O segundo núcleo muito importante, mas no vizinho da direita boliviana, é Potosí. Por quê? Porque o MAS, vamos lembrar, perdeu as eleições regionais de junho passado.
o MAS perdeu quase todos os departamentos. Em alguns departamentos, os partidos locais, os partidos regionais que ganharam a eleição têm sido partidos populares, mas discordantes com a liderança do MAS. Mas em outras regiões tem ganhado a direita, como Potosí. Então, aí tem um comitê cívico. Os comitês cívicos são o modo de acción de ultradireita boliviana, porque eles son los que provocan acciones de rúa, con bloqueo, con acciones muy violentas. Y tienen también milicias juvenis, jóvenes de ultradireita, que son muy agresivos. O governo mandou para a Assembleia Nacional, para a Assembleia Plurinacional, uma lei que tem sido aprovada, mais uma, que para punir todo o que como pode falar ao fraude impositivo, fraude fiscal, para punir todo o fraude fiscal. E a direita tem feito uma manobra muito inteligente. Eles conseguiram a adesão de muitos pequenos empreendedores locais de rua, miseráveis, para quienes eles falaram que iriam ser punidos pelo governo por fraude fiscal. Então colocou uma aliança na rua, muito violenta. O governo retirou, cancelou a lei e retirou o outro projeto. Então o Evo Morales aí saiu para frente. O Evo Morales junto com a liderança mais ampla do chamado Pacto de Unidade. Isto é muito importante. Acho que é muito importante para nós, para todos nós, os latino-americanos. Ou seja, a ideia da unidade entre as organizações políticas e organizações sociais. Eles organizaram a Marcha pela Pátria. Ou seja, sim, o MAS, mas também a Confederación Camponesa de Bolivia, a Central Operaria Boliviana, que normalmente no tiene buena relación con o MAS, a Confederación de Mulheres Camponesas de Bolivia, a Confederación de Mulheres Indígenas, a Bartolina Sisa. Es decir, tem todo un conjunto de organizaciones sociales de dimensión nacional que organizaron junto ao MAS, organizaron esa marcha. Y esa tem sido a explicación. Al mismo tiempo, o MAS tem renovado a su lideranza, a todas as suas lideranças. Y ahora tem todas lideranças de 30 y pocos años. Es decir, o Evo Morales no tem função, tem uma função coordenadora, mas ele não tem cargo na liderança do MAS. Ele não é presidente do MAS, não é secretário do MAS, ele é um militante do MAS. Então isso é muito importante, a renovação da estrutura organizativa do MAS e das organizações sociais. Isso deu para eles esse grande sucesso, que também é um sucesso, primeiro, um sucesso regional muito importante, porque na perspectiva da eleição chilena e na perspectiva das discussões internas na Argentina, coloca a discussão sobre o lítio na rua. Uhum. Esse é um primeiro elemento. Segundo elemento, é um grande apoio também para o governo de Castilho em Peru. Porque o Castilho ficou identificado com o Evo Morales e o povo peruano
tem muita simpatia pelo Evo Morales. Então, tudo isso tem um valor simbólico muito importante. Acho que a colocação é que é muito importante a renovação da questão do poder na rua. E para mim, o sucesso da Marcha pela Pátria em Bolívia é um sucesso continental. Isso aí. Enquanto Bom, isso, aqui no nem se Brasil, ouviu falar. isso que eu ia falar, né? O pessoal está dizendo que a urna mágica positivo operante vai resolver e não precisa mais nada, né, Pires? Um enquanto o povo na rua aí é para quem não tem urnas positivas operantes. O fundamental é essa coligação entre forças políticas e forças sociais. Isso é o que eu não veo em muitos países. Pois é. Isso. Ou seja, a política para a rua, a política para os postos, para os locais de trabalho. Aí, politizar a luta social. Esse é o jeito. Bom, algo semelhante. Vamos para Venezuela. Só lembrando. Vamos para Venezuela. Tem como ser Honduras primeiro, viu? Porque eu ia perguntar o seguinte, olha. Pode. A gente teve vamos essa questão. fazer. Pois é, teve um golpe na Bolívia. Aliás, Bolívia, eu queria só que você respondesse brevemente se essa questão continua tendo o narco, né, o tráfico de drogas também como um elemento subjacente a essas movimentações, porque aquele golpe que derrubou, destituiu o Evo Morales, em alguma medida é tido como um narcogolpe, já que o próprio esposo da que assumiu a presidente, aquela Janine Áñez, era tido como ali um representante dos narcos colombianos no país. Tem essa questão, mas o que aconteceu? O pessoal deu golpe, ia muito provavelmente fraudar a eleição, mas os setores políticos, sociais mostraram que ali era aquela tática do empate. Então, vocês derrubaram, mas a coisa vai ficar insuportável. Tá? E aí teve alguma conversa ali de bastidores que a gente não conhece, mas o fato é que deixaram o natural acontecer e pela pressão. Não foi a maquininha ia ser fraudada. Tanto que ia ter um negócio lá de contabilidade que eles suspenderam na hora. Estava tudo armado para ter a fraude. E no final falaram, não, voltou e tudo. Agora, sabendo que o pessoal vai sempre ficar com a faca no pescoço dos neonazistas de Santa Cruz, como sempre, sendo estabilizados. Então, ali a disputa continua, que é uma situação muito diferente do Brasil. Fala, Piero. Mas, Rômulo, lá o jogo é muito mais claro. O golpe foi claro, foi clássico. Isso entra num registro mental que é completamente diferente do nosso. Perfeito. Você entendeu? Foram os militares ali, tal, como sempre foi. Entendeu? Bom, um outro golpe semi-clássico e que inaugurou a história de soft coups foi o de Honduras. E a gente ficou tendo sucessivas fraudes eleitorais, mas agora a esposa do caudilho, se é que a gente pode dizer que é um caudilho, Manuel Zelaya, deposto então em 2008, que foi se refugiar na Embaixada do Brasil, lembra desse tempo? Pois é, ela ganhou a eleição, agora ela ganhou e vai levar a Viora. Como é que é a coisa lá também? Bom, ela ganhou a eleição, ainda não tem o reconhecimento oficial. Parece ser só um problema técnico por causa da infraestrutura, ou seja, tem em algumas regiões do país o envio dos votos está durando, mas já tem sido reconhecida pelo governo de Hernández, reconhecida pelo candidato do Partido Nacional, que é um partido conservador. Ele está já preparando a transição para governo, vai a começar a governar 27 de janeiro, mas a situação é uma catástrofe. É uma situação de catástrofe total. Primeiro por causa da concentração da riqueza. Segundo, por causa das catástrofes naturais. Os orcãs dos últimos 4 ou 5 anos têm destruído muito a economia de Honduras. O terceiro problema é, então, a grave dependência das
das remessas dos hondurenses que moram nos Estados Unidos. Honduras tem 5,5 milhões de habitantes. Mais 1 milhão, mais mora nos Estados Unidos. Ou seja, quase 20% da população está morando nos Estados Unidos. Então, qual é o problema? O problema é que Honduras não pode, além disso, uma dívida externa enorme que agora deve começar a renegociar, pública e privada. Pública e privada, não tem margem, se não consegue adiar os pagamentos dessa dívida, não tem forma de fazer uma outra coisa que pagar pagar os empregados do Estado, fica sem mais nada. Não tem dinheiro nenhum para investimentos. Então, o problema é a extrema dependência da Honduras dos Estados Unidos. Se eles falam, se Honduras não pode nem meia hora ficar sem contato com os Estados Unidos. A possibilidade de um bloqueio imediato é fácil. Nem precisa um bloqueio político. Com um bloqueio de crédito já de um pau em toda a política da Honduras. Os últimos também deve considerar, primeiro, o governo mafioso da Guatemala. Assim que é um problema também na fronteira de Honduras, junto com as redes de narcotráfico, o governo impredecível de Salvador, de Nayib Bukele, que não sabe para onde pode ir, e a situação política na Nicarágua, que parece estar bajo. Vior, só uma observação brevíssima sobre El Salvador. El Salvador também tem uma dívida externa importante, pública, com o FMI, e, no entanto, o Bukele está tensionando com essa história de tornar o Bitcoin, como se fala isso em português? Legal tender, curso forçado, meio de pagamento curso forçado, tanto quanto o dólar, que já era até aqui a única moeda nacional de El Salvador. Mas você veja como são os tempos, Piero. Antes de ficar ousadinho, botar as asinhas para fora, ele foi e fez uma intervenção no judiciário, que é para não ser destabilizado ali pela justocracia. Ele, na boa, eu já vi o que aconteceu nos outros lugares. É isso, lá é dolarizado pra caramba. E você sabe que eu fui para lá já, né? El Salvador. Fui de carro para Honduras uma vez, dali, para as pirâmides de Copan ali. E essa fronteira é uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida. Porque você tem ali um pedaço enorme, que é um vácuo, que ficam uns garotos com montanhas de dinheiro na mão, tentando fazer câmbio para qualquer moeda do mundo que você possa imaginar. O negócio é descarado ali, assim, é um negócio muito maluco. Mas você sabe que o Bukele, justamente, ele está aos poucos tentando fazer a transição para o Bitcoin. Por quê? Primeiramente, que você deixa de perder dinheiro, viu, com essa história das remessas dos nacionais que vivem nos Estados Unidos, não tem mais que pagar o Western Union, porque o Bitcoin a pessoa compra por fora, né, paralelo, compra lá, passa para o parente lá de uma forma eletrônica. E também, fora isso, ele sai, né, ele quer... Junto com a apreciação esperada, e a gente tem que ver se vai se confirmar, esperada do Bitcoin frente ao dólar, o pessoal mais otimista aí diz que vai chegar a $1 milhão por Bitcoin quando a oferta terminar, já que é finito o número, né, de possíveis Bitcoins emitidos. Ele está, de uma certa forma, tentando fazer com que o que eles compram de Bitcoin agora, lá que ele lançou essa semana, acho que foi a semana passada que teve a conferência lá, que é os bonds, né, os títulos do vulcão. Eles vão usar um vulcão com energia geotérmica para fazer mineração de Bitcoin. Aí, com isso, ele vai conseguir lá um X de Bitcoins. Isso vai se tudo der certo, né, se valorizar, ele consegue pagar a dívida com a FMI e ter um lucro ainda em cima disso e tal. E fora isso, ele deu... acho que é $10, um X em dólares para cada cidadão nacional em bitcoins, e já está meio popularizado o pessoal, inclusive, para deixar de pagar a taxa. Agora, isso é uma afronta direta ao império. Por isso que ele tem que segurar, Piero.
Só isso do vulcão, você consegue fazer tanta energia assim? Ah, Porque, a Islândia vive toda de energia geotérmica, as casas são 90%. pô, mas olha, sei lá, o último prognóstico que eu tinha ouvido dizer, já deve ser muito maior do que isso, é que a energia hoje gasta pelo Bitcoin já era alguma coisa em torno de um quinto da internet e é uma coisa maior do que toda a energia consumida pela Dinamarca e mais não sei quem. Mas isso É um aí, Pedro, era negócio. no tempo que o pessoal estava minerando lá na China, e a China mandou o pessoal parar e tal, porque está com alguns gargalos aí na oferta de energia. Então, a estimativa que o pessoal aqui do TI me mandou da última vez é que era o que é gasto em energia para a mineração de Bitcoin é equivalente ao consumo da Argentina diário, apenas isso. Da Argentina é muita coisa mesmo, mas, enfim, quem chegar primeiro pega, e tem um número de emissão finito, como a gente falou. Então, tem aquela coisa do first mover advantage, quem fizer primeiro pega, se tudo der certo. Por que eu falo? O pessoal do TI, Viori e Piero, garante, e eu concordo, assim, que tecnicamente o Bitcoin é muito sólido, essa questão da emissão e tal, e quando vai terminar, né, também essa questão mas não tem, né, não tem lastro e tal. O lastro é energia, é trabalho. Você usou aquilo, lastro, não tem lastro maior do que energia. Consumo. Então ele representa um Bitcoin, foi uma energia gasta ali, etc e tal. Só que por que eu falo assim, mas então, por que eu sempre coloquei esse condicionante? Será que vai? Por quê? Os Estados Unidos, em algum momento, podem, e todos os satélites por gravidade, podem declarar guerra ao Bitcoin. Vai acabar? Não vai acabar, mas vai diminuir muito a sua liquidez, porque vai falar, não, isso aqui é um instrumento de guerra e tal, não sei o quê, então está proibido o pagamento, vai virar uma coisa clandestina, que tem tráfico de droga e tal, mas vai diminuir muito, não vai ter mais em Wall Street e tal, negociação, etc e tal. Então, a própria Hillary Clinton, né, uma voz do Deep State, ela falou claramente, o Bitcoin é uma ameaça ao poder do dólar como moeda de reserva de valor, reserva cambial dos países e tal, mostrando claramente que no longo prazo não interessa, você perde a hegemonia do dólar financeiro. Agora, no curto prazo, está servindo. Então você vê o Elon Musk investiu e tal. Então o que eu acho? Se em algum momento os Estados Unidos chegarem e falarem, eles têm todo o incentivo para tentar manter o dólar como padrão global. Então, no longo prazo, o Bitcoin não interessa. No curto prazo, eles estão ganhando com os movimentos especulativos e tal. Agora, quando for o estouro da boiada, se em algum momento os Estados Unidos forem declarar guerra ao Bitcoin, óbvio que esse pessoal do clubinho vai ser avisado antes, desolva isso aí e tal, que vai fazer que nem aqueles títulos lá daquela imobiliária chinesa, vai de 100 para 10. Aí você fala, pô, mas ainda vai existir, vai ser possível. Sim, mas vai cair muito valor. Então, essas coisas são sempre manipuladas. Então, por isso que eu não sei se até o fim a projeção lá de que vai, né, multiplicar por 10, 20, lá os bônus do vulcão, eu não sei. Agora, eu sei que é tecnicamente sólido, mas o imperialismo pode declarar uma guerra, então a gente não sabe. Mas o sujeito, para poder ter esse momento ousado, ele trola, sabe o Bukele? Ele trola o FMI no Twitter. Ele vai falar, isso aí que vocês fazem, esse dinheiro é fake, esses números aí de Wall Street, sobe, tudo fake, manipulado, de quantitative easing. O cara tá podendo, porque tá garantido em casa, Piero, porque mexeu no judiciário. Viu? Bom, não acho que sobre a Honduras a gente não pode falar muito mais. A situação, eu fico à espera o que pode acontecer. Eu não acho que o governo da Xiomara Castro vai ter muitos problemas para fazer a mínima reforma. Muitos mais problemas do Pedro Castillo, para falar já em alguém que tem problemas demais. Acho que a paralise econômica e social de Honduras vai demandar muitas ideias novas, verdadeiramente o Manuel Zelaya, o marido da Xiomara, ele está falando em fazer uma política constante da Assembleia Popular, ou seja, governar na rua, governar nas assembleias, para ir para uma Assembleia Constituinte, reformar a Constituição de baixo para cima. Mas vamos ver se dá, e se eles têm tempo de fazer isso. Os países da América Central são muito mais fracos dos nossos.
e os nossos já são fracos bastante. Você vê como Bom, a América a Latina é última. diversa, né? Então você vê que lá, num lugar mais difícil ainda, o pessoal fala, olha, o jeito é manter a nossa base com a faca nos dentes coesa. Já no Brasil, tem gente que fala assim, não, o importante para a gente conseguir é botar a faca no nosso próprio pescoço. Então bota como vice, né? A pessoa na nossa chapa, o inimigo, porque aí a gente consegue a paz social, né? Diferentes estratégias, digamos assim. Eu também poderia falar sobre algumas coisas do gênero em Argentina. É Sim. verdade. Sim. É verdade, é verdade. Sim. Alguma vez vamos falar porque dá para mais tempo. Com o Opus Dei colocado na Casa Rosada. Sim. Pertinho do presidente. Sim. Ai, ai, Sim, ai. sim. Olha a coincidência, Opus Dei também, que coisa! Sim. Opus Dei como um cara secretário de Assuntos Estratégicos, muito amigo da Ana Botín, a presidenta do Banco Santander, muito amigo do Jake Sullivan, o presidente do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Sim, esse é o cara que deve assinar a autorização para todos os grandes investimentos de infraestrutura. Por isso que todas as iniciativas chinesas e russas estão paradas. Que surpresa. Vior, não deixa de falar da Venezuela. O pessoal ficou danado comigo. Vamos para Venezuela. Venezuela, a eleição, a macroeleição, porque tem sido eleição dos governos estaduais, das legislativas estaduais, dos conselhos municipais, tem sido uma eleição de miles e miles de candidatos. O resultado, primeiro, o comparecimento eleitoral tem sido um pouco mais alto da última vez. A última vez, ano passado, ficou em 30%, esse ano ficou em 40%. Muito importante, o Partido Socialista Unificado da Venezuela venceu em 20 dos 23 estados. Ou seja, um reconhecimento muito importante para a política do Maduro. Sobretudo para a política de diálogo. Isso é o que todas as sondagens mostram. Toda a oposição participou. O Guaidó, o chamado presidente interino pelos Estados Unidos, falou eu não vou ir votar, mas eu não estou chamando para abstenção. Nem ele foi temido para abstenção. Então, o que agora começa é um jogo mais político, menos polarizado, com muitas mais manobras, trocas, porque tem também em muitos estados venceram forças locais e forças regionais, ou seja, o mapa político da Venezuela mudou completamente. A primeira consequência disso é a versão bastante acreditável que o Maduro está em falas discretas com o Fundo Monetário Internacional. Ou seja, o primeiro objetivo do Maduro deve ser obter, pelo menos da Europa, a suspensão das sanções econômicas e do bloqueio. Para começar, o sea, o problema deles é petróleo. É decir, eles precisam colocar a PDVSA em funções. E para isso eles precisam importar muitos bens, muitas máquinas que a Venezuela não fabrica e não tem. Então, a única possibilidade é se os americanos tiram fora as sanções econômicas contra a Venezuela. E é aquela história, Vior, que a gente comentava aqui da weaponização, o uso bélico
da hegemonia financeira do padrão dólar. Então, aliás, o pessoal que é entusiasta do Bitcoin fala que o maior incentivo para o avanço do Bitcoin é justamente os Estados Unidos abusarem desse poder, fazendo esse tipo de sanção que simplesmente você, tirando ou suspendendo o país do SWIFT, como fez com o Irã, como fez já com a Venezuela, você impede, grosso modo, o país de pagar suas importações. Então você falava, poxa, a Venezuela não tem a máquina, ela não tem, mesmo que ela estivesse comprando e pudesse entregar, não tem como pagar, não tem como pagar. Então tem isso, tem os empréstimos, tem todas essas questões que são muito debilitantes para qualquer regime. E por isso o pessoal, às vezes, tem que negociar, nem que seja discretamente, né, Viola? Essa é a situação atual, sim. Muito bem, Eduardo Jorge Viola. Muito obrigado pela sua presença hoje, informações relevantíssimas. A gente combinou aqui antes que a gente faz mais uma transmissão ainda em 2021, no próximo dia 17. Vamos fazer. Maravilha. Vamos fazer, mas vamos conversar agora para o ano próximo. Isso aí. Viola, boa tarde, bom fim de semana para você e até 17. Também para vocês e para todas e todos os amigos que estão aí olhando para a gente. Maravilha. Conversamos aqui com o Eduardo Jorge Viola, ele que é cientista político, que falou conosco diretamente de Buenos Aires.